Hello, my students. Nice to meet you. My name is Patrícia. I'm an English teacher. Olá, queridos alunos. Prazer estar com vocês. Meu nome é Patrícia, eu sou a professora de inglês. Na aula de hoje, nós faremos um textual interpretation, uma compreensão textual, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de falar para vocês que, às vezes, mesmo sem saber o significado de todas as palavras em inglês, nós conseguimos fazer uma interpretação textual utilizando as imagens que aquele texto mostra, as palavras cognatas. O que seriam as palavras cognatas? As palavras cognatas são as palavras que nós já conhecemos em língua portuguesa. Vamos ver text 1. Olha esse texto aqui. Eu vou ler o texto com vocês e vocês já vão observar as palavrinhas que a gente já conhece e as imagens para a gente descobrir exatamente o que está falando esse texto, tá bom? Text 1. Guidance on COVID-19, a new coronavirus. The new coronavirus is a part-allergic viral family that causes respiratory infection in humans and animals. The new coronavirus causes a respiratory disease called COVID-19. In most cases, the disease is mild to moderate, similar to the flu. Some cases can be more serious, especially in the elderly and people with pre-existing disease. Symptoms. The main symptoms for identifying these are similar to flu or cold. Fever, cold, difficulty breathing. Então, olha só. Sem saber todos os significados de todas as palavras que tinha aqui nesse texto, nós já conseguimos identificar várias coisas nele. As imagens tem algo a nos dizer, tanto as imagens de cima como as imagens de baixo, algumas palavras cognatas que tem aqui no texto. Observem bem que esse é o texto 1, text 1. Vamos para o próximo. Olha bem esse texto 2. Symptoms: fever, cold, shortness of breath, sore throat, headache. Então, olha só, observando esses sintomas, pelas imagens nós já conseguimos identificar alguns sintomas aqui, né? O primeiro lá tá fever e tem um termômetro que significa febre. Cold, aparece a pessoa tossindo. Depois, short of breath, a dificuldade em respirar, né? Sore throat, aí está o símbolo vermelho bem lá na garganta, que seria dores na garganta. E headache, que é dor de cabeça. Vamos para o terceiro texto. Text 3. COVID-19. Prevention methods. Wearing mask, clean your hand, clean your face, clean your home. Então, aqui, ó. Já tem a palavra prevention, que é a palavra prevenção. E aqui nas imagens a gente já consegue saber o que é para cada coisa que podemos fazer para prevenir. Na primeira, wearing mask é usar máscara. Na segunda, clean your hands, lavar as mãos. Na terceira, clean your face é limpar a superfície, aí está mostrando, limpando a maçaneta de uma porta. E clean your room é limpar o seu quarto, que também previne tanto o Covid como outras doenças respiratórias. Observando esses três textos, nós temos algumas atividades aqui. Não precisei de traduzir nenhum deles para descobrir algumas coisas importantes sobre eles. A primeira coisa é que todos são do mesmo assunto, só que cada um aponta uma parte diferente, tá bom? Então vamos pensar um pouco. Tem essa curiosidade aqui, ó. Curious Vocabulary. COVID-19. Você sabia o que é essa abreviatura, COVID-19? Então, esse CO aí, né? Ele é a abreviatura de corona. O V
é a abreviatura de virals. E o D é a abreviatura de diseases, de doenças. Então, olha só. CO de corona, VI de vírus e D de doenças. Então, a abreviatura também em língua portuguesa fez o mesmo sentido do que ela em língua inglesa. Tá ok? Então, vamos lá para os exercícios. Exercise, let's go. Olha o primeiro exercício aqui, ó. É uma pergunta. What is the main subject of the text? Qual que seria o principal assunto do texto? Aí está separadinho, 1, 2 e 3. Qual que seria o principal assunto do texto 1? Vamos voltar nele. Olha lá, está em letra maiúscula, bem no título, New Coronavirus, né? Essa palavra aqui, ó, é o assunto principal do texto, New Coronavirus. Ou seja, um novo coronavírus. E qual que seria o assunto principal do texto 2? Também está no título. Olha só, sintomas. São sintomas, né? Quem pegou essa doença, qual que são os sintomas? O que essa pessoa tem, né? E do texto 3, né? Qual que seria o assunto principal? Também está no título, ó. COVID-19 Prevention Methods. Os métodos preventivos, que é o assunto principal desse texto 3. Vamos continuar com os exercícios. Outra pergunta. Did you find any cognate words? Você consegue encontrar algumas palavras cognatas? Vamos lá no texto 1, para vocês olharem alguma palavra que é cognata, que é parecida com português, que tem o mesmo significado. Olha, vocês podem colocar coronavírus, vocês podem colocar respiratory, que é respiratório, humans, que é humanos, animals, que é animais, moderate, que é moderado. Então, qualquer uma dessas palavras, elas são escritas em língua inglesa, muito parecida com língua portuguesa, são palavras transparentes, então são palavras cognatas. No texto 2 também encontramos algumas, né? Eu achei aqui a principal, na verdade encontramos uma, é symptoms, que parece com sintomas, e é a palavra sintomas. E no texto 3 tem a palavra COVID, tem prevention, que é prevenção, e métodos, que é métodos, né? Então, essas são as palavras transparentes que aparecem nos 3 textos. Vamos para o próximo exercício. Ó, tá assim, ó. Write 2 symptoms of COVID-19. Escreva 2 sintomas do COVID-19. Então, qual texto desses aqui que tinha os sintomas para eu poder colocar nessa resposta aqui? Então, eu tinha que voltar lá no texto que falava dos sintomas. Qual seria o texto que falava dos sintomas? O texto 2. Então, está pedindo para você colocar 2 sintomas. E você vai escolher aqui, ó, entre fever, que é febre, cold, que é tosse, shortness of breath, dificuldades respiratórias, sore throat, dor na garganta, ou headache, dor de cabeça. Então, desses 5 sintomas, vocês poderiam escolher qualquer um, que ia ser a resposta correta da questão 3. Essas foram as nossas atividades. Goodbye. See you next week. Take care. Bons estudos. Qualquer dúvida, fale com seu professor. Cuidem-se. See you next week. Bye.